pode acessar o YouTube, tem lá. 2 Samuel, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 19. 2 Samuel está no Antigo Testamento. Eu estou custando achar aqui também. Achei. 18, versículos 19 a 33. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Então Ahimaás, filho de Zadok, disse a Joabe: deixe que eu vá correndo dar ao rei a notícia de que o Senhor Deus já o livrou das mãos de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: hoje você não será o portador de boas notícias. Você poderá fazer isso outro dia, mas hoje não, porque está morto o filho do rei. Então Joabe disse a um etíope, ou em algumas traduções está cuxita: vá e diga ao rei o que você viu. Ele inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo. Porém, Ahimaás, filho de Zadok, tornou a falar com Joabe: aconteça o que acontecer, deixe-me também correr atrás do etíope. E Joabe perguntou: por que você quer correr, meu filho, se não terá recompensa pela notícia? E Ahimaás respondeu: aconteça o que acontecer, eu vou correr. Então Joabe lhe disse: então corre. Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou o etíope. Davi estava sentado entre os dois portões da cidade, e a sentinela subiu ao terraço do portão sobre a muralha, e levantando os olhos viu que um homem vinha correndo sozinho. A sentinela gritou e avisou o rei. O rei disse: se vem sozinho, então traz boas notícias. E vinha andando e chegando. Então a sentinela viu outro homem que também corria e gritou para o porteiro: eis que vem outro homem correndo sozinho. Então disse o rei: também esse traz boas notícias. E o sentinela continuou: vejo o jeito de correr do primeiro e parece ser o jeito de correr de Ahimaás, filho de Zadok. Então o rei disse: esse homem é de bem, ele trará boas notícias. Ahimaás gritou e disse ao rei: paz. Inclinou-se diante do rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então o rei perguntou: vai bem o jovem Absalão? Ahimaás respondeu: eu vi um grande alvoroço quando Joabe enviou o seu servo ao rei, porém não sei o que era. E o rei disse: fique ali ao lado e espere. Ele ficou ao lado e esperou. Então o etíope chegou também e disse: boas notícias para o rei, meu senhor. Hoje o Senhor Deus livrou o rei das mãos de todos os que se levantaram contra ele. Então o rei perguntou ao etíope: vai bem o jovem Absalão? O etíope respondeu: que aquilo que aconteceu com aquele jovem aconteça com os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram contra ele. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima do portão e chorou. E andando ele dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera se eu tivesse morrido em seu lugar. Absalão, meu filho, meu filho. Que Deus abençoe a sua palavra lida no nosso coração. Um texto grande, mas eu pediria que você permanecesse com sua Bíblia aberta, para a gente ir lembrando alguns desses versículos. Uma história grande, mas que conclui, de certa maneira, a palavra da semana passada. E eu começo essa palavra com uma pergunta. Você já teve que dar uma notícia ruim para alguém? Já teve? Eu já tive. Uma notícia ruim. Quando a minha sogra, mãe da minha esposa Elisandra, faleceu,
Eu fui o primeiro a saber. Eu estava na casa do meu sogro, pastor Eupídio, ela hospitalizada, e eu então soube. E, se não me engano, falei com eles antes, estávamos todos na casa, a família toda, meu sogro também. E, de alguma maneira, eu precisava dar aquela notícia para ele. E como que você vai dar uma notícia dessa? Como começou a chegar gente da própria igreja que ele pastoreava à época, lá em Belo Horizonte, então eu precisava dar aquela notícia muito rápido, antes que outro desse, e eu, pelo menos, era da família e podia dar uma floreada, né? E assim foi. Me lembro perfeitamente, eu entrei na sala, ele sentado, os irmãos em volta, orando pela recuperação da dona Dinalva, e eu tive que dar essa notícia e dizer para ele, olha, a irmã Dinalva, minha sogra querida, né, ela descansou no Senhor. Eu usei um eufemismo, né? E ele entendeu, e ele ficou muito nervoso, e etc. E aí foi aquela choradeira, e aí a turma que estava do lado de fora querendo entrar para dar a notícia primeiro, porque sempre tem os que gostam, os que amam dar má notícia. Tem gente que é assim, tem o prazer de dar má notícia. Eu não sou desses, eu gosto da boa notícia, né? Mas foi uma situação muito ruim. E o texto que nós temos diante de nós agora é exatamente o seguinte. Como eu disse na semana passada, né, falamos sobre Davi, aquela pessoa que, de certa maneira, colheu muitos resultados ruins na sua vida, exatamente porque também muitas escolhas erradas ele fez na sua vida. E uma delas é a morte do filho. Absalão aqui, aquele filho que o estava perseguindo, lembra na semana passada? Estava perseguindo o rei. O exército de Davi, então, encurrala Absalão. Se você ler o capítulo 17, você vai ver a história mais detalhada, não agora, não é? Mas Absalão, daquelas coincidências de Deus, não é? Ele tira muito cabeludo, o cabelo muito espesso, ele fica preso por um galho numa árvore, o cavalo que ele estava montado passa e ele fica pendurado lá no meio do bosque. E os soldados de Davi passam, vê o inimigo ali, mesmo o rei, porque Absalão, ao mesmo tempo que era o inimigo de Davi, era o filho. E Davi tinha dado a seguinte ordem: não façam nada mal com meu filho. Independente dele ser meu inimigo e quer me matar. E Absalão, se encontrasse Davi, o mataria. Ele já tinha matado o irmão, que desejou a irmã, falei disso na semana passada. Agora, mas um soldado de Davi desobedeceu a ordem e matou aquele jovem pendurado no arbusto. O exército de Absalão todo se recolheu, foi embora. Davi estava no palácio esperando notícia, não tinha celular, não tinha nada, então alguém tinha que levar a notícia para ele. Alguém tinha que levar essa notícia, de que Absalão estava morto. Ao mesmo tempo, era uma boa notícia, porque era dizer, o inimigo morreu. Mas você deveria dizer isso para o pai. Bem, o exército de Israel tinha um porta-voz. Era Ahimaás, esse nome difícil aí que está na Bíblia. Ahimaás. Ele era o cara que levava as notícias para o rei. Olha, tivemos tantas perdas. Olha, a batalha de hoje foi muito difícil, mas nós vencemos. Só que naquele dia, Joabe, que era o chefe do exército de Davi, disse assim para Ahimaás: você não vai levar essa notícia hoje não, porque não é notícia boa. Você sempre leva notícia boa. Então, quando Davi te vê chegando, ele vai pensar, olha, tem notícia boa chegando. E a notícia de hoje, embora seja boa, mas para Davi não vai ser. Ele pegou, então, um escravo, um servo que estava ali, que a Bíblia diz apenas que ele, em algumas traduções diz que ele era um cuxita, e na maioria das traduções diz que ele era um etíope. Na verdade, nesse caso, não quer dizer que ele era da Etiópia. Era que os egípcios, né, que estão no norte da África, eles diferenciavam os outros
que estavam mais ao sul da África, ou seja, os do norte da África, chamada África Branca, né? Onde estão ali Marrocos e outros países, inclusive o Egito, onde as pessoas são de pele clara. E mais ao sul da África, sabemos todos, as pessoas são de pele negra. Então, os egípcios mais ao do norte chamavam os mais do sul de cuxitas. Foi traduzido aí como etíope, que quer dizer a mesma coisa, porque a expressão aetíopes significa aquele que tem a pele queimada. Então, etíope era todo aquele que não era branco, digamos assim. E não era nenhum tipo de ofensa, nada disso como hoje, parece que tudo virou ofensa. Mas naquela época era simplesmente uma diferenciação da cor da pele das pessoas que moravam ali naquela região da África. Então, essa pessoa foi o responsável. Joabe chamou esse etíope, né, e diz assim: olha, hoje você vai dar a notícia. Corre dar a notícia. Só que aí Maás, o porta-voz oficial, quis porque quis dar a notícia. Falou: não, é ser eu que tenho que ir. Não, hoje não é notícia boa. Joabe diz a ele: hoje a notícia não é boa, hoje você fica. Não, é boa sim, eu vou dar. Não, Maás, fica aí, esse aqui que vai. E mandou o moço ir. Falou: vai, etíope. E ele saiu correndo para dar a notícia. Mas o Maás, se você ler a história, ele vai ficar insistindo: eu vou, porque eu vou, porque eu vou, porque eu vou, porque eu vou. Aí Joabe fala: então vai, corre, vai. Como diz a mãe da gente, estou com suas pernas. Não é assim que as mães falam com a gente? Vai. E ele foi. E aí o que acontece? A Bíblia diz que Maás passou pelo caminho da planície, se você ler no texto bíblico. Ou seja, ele sabia, como ele fazia aquilo direto, ele tinha descoberto um atalho para chegar mais rápido. Então, mesmo ele tendo saído antes do outro mensageiro, ele chegou primeiro, porque ele passou pelo caminho da planície. Talvez o outro passou pela montanha, então ele chegou depois. E aí é a grande diferença que nós precisamos aprender sobre a diferença entre uma pessoa que é usada por Deus e a diferença entre uma pessoa que não é usada por Deus. Um que faz a obra de Deus, mas só faz por fazer, e aquele que de fato faz porque foi encaminhado, foi chamado, foi designado pelo próprio Senhor para fazer a obra. Nesse caso, aquele que estava fazendo a obra, entendendo que era uma missão sua, é o etíope. E o que queria, porque queria fazer a força, é aqui o nosso querido Maás. Tiramos algumas lições desse texto que eu quero compartilhar com os irmãos nesse pouco tempo que nos resta. A primeira é exatamente essa que aparece para você. A primeira lição que nós tiramos daqui é que Deus usa o servo e não o arrogante. O servo, no caso, é esse etíope, que é submisso. Se você olhar o versículo 21, e aí eu queria que você olhasse comigo, você vai ver que a Bíblia diz que quando Joabe fala para ele ir, ele se curva, ele se submete. Ele sabia que ali havia um líder que estava sobre ele, e que a mensagem que ele precisava levar, era ele que ia levar, e fosse qual fosse, como ele estava sendo encaminhado, como ele estava recebendo uma ordem do seu, digamos, superior hierárquico ali, ele precisava se submeter e ele se curvou. É o que diz o texto bíblico, capítulo 28, versículo de número 21. Né? 21. Ele se curvou, ele se inclinou, e depois ele obedeceu, porque ele saiu correndo. Nós não sabemos o nome dessa pessoa, a Bíblia não diz o nome dele. São daqueles heróis anônimos que a Bíblia fala várias pessoas, que são heróis anônimos. Nós sabemos só a cor da pele dele, sabemos que ele era um escravo, um servo, é assim que aparece aí no texto bíblico, né? Mas sabemos, isso não interessa, a cor da pele dele não interessa, de onde ele veio não interessa. O que nos interessa e o que interessa diante de Deus para ser servo do Senhor era exatamente isso. É ser aquilo que a Paulo apresenta como o doulos, o servo, aquele que foi comprado por um preço, aquele que não tem opção senão fazer a vontade daquele que o chamou para a tarefa que ele tem que desempenhar. Ele é obediente, ele saiu
correndo, ele obedeceu prontamente à ordem do seu líder. Ele não questionou. Deus também hoje usa pessoas. E não é só, a gente pensa quando Deus usa, só no ministério pastoral, o missionário no campo, não. É no dia a dia. Nós precisamos ser servos, em primeiro lugar, servos de Deus, sabendo que fomos comprados por um preço de sangue, como diz o apóstolo Pedro na sua carta. Um preço de sangue. Tem um canto que a gente canta que fala que eu não sei o preço. Eu sei. O preço foi o sangue do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário. Esse é o preço. Caríssimo. Mas também nos ensina que na nossa tarefa de servos de Deus, nós devemos também servir a Deus, e Deus coloca líderes sobre a nossa vida, para que nós sirvamos a Deus, servindo aquilo que esses líderes também nos incumbem. Infelizmente, hoje, estamos, como eu falei na apresentação do Davi, numa era muito difícil. Inclusive, eu chamaria essa era hoje da era da desobediência. Do questionamento de tudo quanto é regra que existe. Tem regra, eu já sou contra, só porque tem regra. Né? É como se tudo fosse assim muito relativo. Quando o direito de uns parece se sobrepor ao direito dos outros. Como se valesse só aquilo que eu quero, o que eu gosto. E muitas vezes nós vamos aprender de Deus muito mais com aquilo que nós não queremos e não gostamos, do que com aquilo que queremos e gostamos. Compartilhava com meus alunos ali do curso, agora já estamos no outro curso, Maturidade Cristã. E hoje falou sobre a vontade de Deus, né? Cadê meus alunos? Dá um tchau aí para mim, para ver se vocês estão aqui. Ah, estão aqui. Lá em cima, muito bem. Vontade de Deus, que tema maravilhoso. Vamos, inclusive, continuar semana que vem, hein? Porque esse tema é muito bom. Como é que conhece a vontade de Deus? Como é que a gente sabe o que é que Deus quer? Não é? Sabemos cumprindo aquilo que Ele nos deu e através dos líderes que Ele coloca sobre nós. A vontade de Deus não pode e não estará dissociada ou separada daquilo que os líderes que estão diante de Deus, que são colocados por Deus, nos orientam. Deus não vai comunicar uma coisa para um líder da igreja e outra para o membro da igreja. Não tem como. O servo da Bíblia parece que ele entendia isso de uma maneira muito clara. Ele corre. Ele vai dar notícia. Independente da consequência que isso poderia ter para ele. Ele podia ser morto. Talvez por isso Joabe manda que ele vá. Ahimaás não morreria. O rei podia ficar tão nervoso e dizer, mas eu não mandei que ninguém tocasse no jovem Absalão? Como é que você traz uma notícia dessa para mim? Pode matar. Ele era o rei. O rei manda e desmanda. Mas ele vai. Ele não questiona. Ele não mostra medo. Ele obedece. Deus usa o servo. Mas os arrogantes são diferentes. O arrogante, ele é insubmisso e é desobediente. Veja comigo o verso 22 e 23. O que o nosso amigo Ahimaás faz, né? A Bíblia diz, 22. Porém, Ahimaás disse, aconteça o que acontecer, deixe-me também correr atrás do etíope. Por que você quer correr, meu filho? Pergunta Joabe. E ele responde no verso 23. Aconteça o que acontecer, eu vou correr. Eu vou fazer a minha vontade. E Joabe simplesmente diz a ele, então corre, vai, você quer ir, vai. Mas não é eu que estou te mandando, mas você pode ir. E ele vai também, como eu já disse, não é? Ele é insubmisso. O líder disse, não vai, ele falou, eu vou. Não é? Ele não abre mão da sua posição, ele diz, eu sou o porta-voz oficial do Império Davídico, eu que tenho que ir. Não, mas hoje não é dia de você. Eu vou. Eu não abro mão do meu cargo, da minha função. Fui colocado nessa função. E agora eu vou correr também. Talvez naquela época não existisse hoje os chamados 4 S's
que as organizações utilizam, né, no relacionamento entre as pessoas. Os 4 S's, né? Sabe quais são? Primeiro, submissão ao superior e serviço ao subordinado. Guardaram? Submissão ao superior e serviço ao subordinado. São 4 S's que as organizações hoje utilizam na relação, por exemplo, de chefia, né, de gerência, etc. Quer dizer, você deve estar submisso àquele que está acima de você, mas, ao mesmo tempo, servir aquele que está abaixo. São os 4 S. Isso vale para a sua empresa, no seu trabalho. Faça isso, você vai ser bem-sucedido. Tenho certeza. Isso vale, é claro, no reino de Deus, para a igreja do Senhor Jesus, também vale. Lembra de Jesus no episódio do lava-pés, em Lucas 22, 27? Ele lava os pés do discípulo e depois ele diz assim: entre vós, eu que sou o mestre, eu sou quem? Serve. Infelizmente, tem muita gente arrogante, insubmissa, melindrosa, que precisa aprender aos pés do Senhor. Que precisa entender, assim como esse jovem etíope vivenciou na sua vida. Como nós precisamos, para dar essa notícia, que é a boa notícia do Evangelho, estarmos também buscando seguir esses princípios que são princípios bíblicos, que atravessam o tempo e que também hoje são tão necessários. O competidor, diferente do servo, ele é teimoso. Não adianta você chamar a atenção e explicar para mais bem. Ele diz: eu vou continuar, eu vou correr. Verso 23 diz: e ele correu mesmo. Ele correu. Mas ele também é desonesto. Como eu já disse, ele atalhou e saiu do caminho. Verso 23, a parte B, diz isso. Olha, Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou o etíope. Ele é desonesto. Ele queria chegar primeiro. Ele se mostra também um competidor e não um colaborador. Não aquele que corre junto, mas aquele que quer chegar primeiro. Como é diferente do conselho do apóstolo Paulo aos Coríntios na primeira carta, capítulo 3, versículo 9. Ele diz: nós somos cooperadores de Deus. Nós trabalhamos juntos. Na verdade, Paulo diz: quem trabalha é Deus. Não somos nós que trabalhamos. Ele trabalha. E nós tão somente devemos nos unir na consecução desse trabalho que Ele nos dá para fazer. Que Ele nos dá direção, que Ele nos dá discernimento. E principalmente, no caso da igreja do Senhor, Ele nos dá unidade. Nós precisamos, no nome do Senhor Jesus, cada dia mais, ter uma visão da unidade de Deus. Saber que o que corre sozinho, ele pode chegar primeiro, como Ahimaás chegou. Mas ele chegou primeiro, e daí? Mas quando nós corremos juntos, ainda que a nossa caminhada seja mais lenta, que a gente chega depois, mas a gente chega junto. E a gente colhe os frutos dessa unidade também juntos. Não adianta correr primeiro. É preciso ter a visão da unidade e da lealdade. A lealdade é um grande segredo quando nós cuidamos das coisas de Deus, quando nós trabalhamos na obra do Senhor e quando também nós estamos servindo a Deus em conjunto, no nome de Jesus. E por último, Deus na sua obra, Ele quer usar pessoas verdadeiras. Verdadeiras. Não que a máscara que a gente usa seja só essa, incômoda, né? Que a gente está usando agora. Mas que seja só essa. Que no nome do Senhor Jesus, na nossa vida, não tenha outras máscaras.
que a gente coloque, e às vezes na frente de uma pessoa a gente, bacana, bacana, e por fora a gente tem um outro tipo de palavra. Que a nossa palavra seja como aquela também que a palavra de Deus nos orienta, sim para sim e não para não. E o que passa disso, diz o texto, é da procedência maligna. Aimaas chegou primeiro, você pode ver aí no versículo 29 e 30, como eu disse. Olha aí comigo, o 29 e 30. Quando ele vai chegando, né, o rei pergunta assim, verso 29, vai bem o jovem Absalão? Veja, Davi também, me ajuda aí, né? Davi ele não tem preocupação se morreu um soldado dele, se está todo mundo vivo. Não, a preocupação dele, Absalão está bem, Absalão está bem. Era muito mais o coração de pai falando do que o coração do rei, ganhador de batalhas, derrubador de gigantes. Absalão está bem? Aí o Aimaas, que era o porta-voz, o que você acha que ele fez? Ele deu a notícia como tinha que dar? Ele narrou o fato? Porque hoje, infelizmente, irmãos, nós estamos num outro tipo, e nós não podemos nos curvar a isso no nome de Jesus. Há um tempo onde a narrativa ela é mais importante do que o fato. Veja essa CPI dessa negócio que tem aí. A narrativa, o conto que eu conto, a fofoca, ela é mais importante do que o fato, do que aconteceu de verdade. É assim o mundo. Infelizmente. Mas nós cristãos não podemos nos curvar a esse tipo de tratamento. A verdade é verdade e sempre será verdade em qualquer circunstância. Ela não muda porque eu quero que ela muda. Ela só muda se eu mudar, me arrepender e voltar atrás e abandonar a mentira e caminhar na verdade. Aí muda. Senão é máscara. Aimaas chegou, o rei perguntou, cadê o jovem Absalão? Olha comigo o que ele responde. O oficial, né? Versículo 29 também. Vi um grande alvoroço, responde ele. Quando Joabe enviou esse seu servo, ou seja, quando Joabe me mandou para cá, eu vi um grande alvoroço. E olha o que ele diz no final. Porém, eu não sei o que era. Na expressão atual, né, dos nossos jovens adolescentes, passou pano. Ele queria chegar rápido. Ele foi esbaforido. Eu tenho que chegar rápido. Está muito lento. Esse tipo está lento. Eu vou chegar rápido, vou chegar primeiro. Só que quando ele chegou primeiro, ele não tinha mensagem. Ele, oi? E agora? O que eu faço? A pergunta era clara do rei. Como está Absalão? Ele sabia que se ele dissesse, morreu, o rei ia mandar passar a espada no pescoço dele. Aí ele, como diz o outro, né? Ele despista. Ele diz, não, olha, sabe o que aconteceu, rei? Quando Joabe me mandou, eu vi que tinha um alvoroço assim, um rebuliço, uma coisa. Mas aí eu vim correndo para cá e eu não sei o que era. Ele mentiu, isso chama mentira. Não tem outro nome para isso. Ele sabia o que era. Ele viu o que aconteceu. Mas ele preferiu. Não, como ele competia e não cooperava, ele não entendia de verdade. Ele entendia de chegar primeiro. E aí o que o Davi diz para ele? O que um mensageiro assim merece. Verso 30. Fica de lado, você não serve para mim. Fica aqui. Não dá. Se você não sabe nada, você vem correndo essa distância. Você chega aqui colocando o coração pela boca. E na hora, você não sabe nada? Como assim? Não serve. Hoje em dia as narrativas, elas estão valendo mais. Tem até o site de fofoca gospel, né? Tem isso lá na internet.
conta a história dos famosos gospel. O povo sabe quem separou, a cantora de quem não sei o quê, o fulano não sei do que é gay, não sei. É cada coisa. Mas ninguém vai saber daquela pessoa, a dor que ela está sofrendo, a dificuldade que ela está passando. Não, mas é mais importante narrar a narrativa. Não é? Vamos só contar, vamos continuar dizendo. Está sabendo da última? Quem separou de quem? Às vezes até na igreja. Oh, vamos dar a notícia. Vamos falar. Sabe o que está acontecendo na cidade? Opa, vamos falar. Você já está sabendo? Mas quando chama para o fato, fala, vem cá, chega aqui. Ah, não sei, não posso me envolver, não é bem assim. Mas Deus usa aqueles que são verdadeiros e corajosos. No verso 32, o etíope chega depois de Aimás. Chega depois, porque ele faz o caminho certo. Ele sobe a montanha que tem que subir. Ele desce a montanha que tem que descer. Ele atravessa o rio que precisa atravessar. E às vezes, muitas vezes, aqueles que estão com a verdade, com o fato, como ele tem que subir montanha, descer montanha, ele tem que ser ético, ele tem que seguir todo um caminho verdadeiro, o outro chega primeiro do que ele. E conta a versão primeiro. E quando chega o fato, a versão já está espalhada. A versão já espalhou. O outro chegou depois, porque ele seguiu o caminho que tinha que seguir. É como nós pastores às vezes sofremos isso, né? Que às vezes fatos que saem, que vão. Não é esse pastor Edinaldo? Você está balançando a cabeça assim, então você está concordando. E vai, e não é bem assim, as pessoas ouvem só um lado da determinada história. E como a gente tem que subir montanha, descer montanha, andar milha, chega depois. Mas chega com a verdade. Davi pergunta a ele, vai bem o jovem Absalão? A mesma pergunta. E ele responde, é claro, não falando grosseiramente, que nós não devemos fazer assim com ninguém, mesmo para dar má notícia. No Jornal Batista Mineiro, no passado, quando aparecia lá o pessoal que morreu, aparecia assim, os que partiram para a glória. E eu, criança, pregava aquele jornal, meu pai era o zelador da igreja, e eu vinha na quarta-feira abrir mais cedo a igreja, porque ele não vinha. Aí eu ficava lá lendo o jornal que chegava, ficava assim, dentro do púlpito, de madeira. Aí eu vi, o que é esse negócio de partiram para a glória? Que lugar é esse chamado glória? É um eufemismo, né? Falou, gente morreu, bateu a bota. Ele também usa, ele diz assim, verso 32, que aquilo que aconteceu com aquele jovem, aconteça com os inimigos do rei e com todos aqueles que se levantaram contra ele. Vejam, ele usa uma maneira branda de falar de uma verdade dura, mas ele não negocia a verdade. A realidade era dura, o fato era duro, mas ele não sai fora. Ele fala, ele coloca em risco o seu pescoço, mas ele fala. E o rei entende a mensagem. Ele estava dizendo que Absalão tinha morrido. E aí ele chora, eu já preguei esse texto aqui do final do capítulo 18, né? O lamento mais, assim, profundo da Bíblia, né? Meu filho Absalão, meu filho, quem me dera se eu morresse no seu lugar, diz Davi. Veja que para os pais e para as mães de verdade, os filhos são sempre filhos, ainda que se coloquem contra. Preguei outro dia aqui sobre Absalão, foi em Fabriciano que eu preguei essa mensagem, mas vou pregar aqui ainda. De Absalão, que Absalão, ele tinha depois você lê aí no texto, as pessoas fazem um monturo de pedra sobre
sepultura de Absalão. Foi feito um monumento de Absalão, onde os pais levavam os filhos pequenos e para os filhos apedrejarem o monumento que Absalão deixou. Ele não deixou filho, deixou um monumento. Para os pais ensinarem aos filhos como deve obedecer os pais, porque Absalão não obedeceu seu pai. Diz o provérbio 13:17, o mau mensageiro cai em dificuldades, mas o embaixador fiel é saúde. Muitas vezes nós nos lembramos de Moisés, de Josué, mas naquele dia, para dar aquela notícia, se não fosse aquele escravo etíope, a notícia não teria sido dada, porque aquele que deveria fazê-lo não fez. Agora olha aqui para mim. Que tipo de mensageiros nós somos? Nós também somos mensageiros de uma boa notícia. Aliás, a palavra evangelho, se fosse traduzida, ela é apenas transliterada, mas se fosse traduzida, ela seria traduzida como boa notícia. Como estamos dando essa boa notícia? Como estamos nos tratando uns aos outros? Como competidores? Estamos realmente sendo fiel à palavra que Deus nos deu? Estamos aproveitando as oportunidades que Deus nos dá também para pregar esse evangelho aos nossos amigos, conhecidos, pessoas queridas? Eu creio, irmãos, que Deus está nesse tempo mobilizando um grande exército de mensageiros fiéis. Agora estão discutindo a pós-pandemia já. Inclusive no meio cristão, tem até livro já sobre a pós-pandemia. O povo gosta de fazer livro, né? Acho que até eu vou escrever um desse. A pandemia não acabou, mas o povo já está dizendo como vai ser. Crente. Beleza, hein? Os adivinhos, deve ser adivinho. Porque nem nós sabemos quando essa pandemia vai acabar. Na verdade, ninguém sabe. Né? Os médicos aí sabem que é um vírus que vai morrer, se não me engano, hoje, a primeira pessoa no Brasil que foi infectada pela chamada variante da Índia, né? Surgiu lá na Índia, já chegou aqui, já está matando aqui o povo. Mas em nome de Jesus vai morrer esse bicho, não vai? Amém ou não? Tem que morrer. Mas nós temos vivido um tempo, não é? Um tempo também de incertezas. E algumas pessoas dizem assim sobre a pós-pandemia: o povo não vai voltar para a igreja mais. O povo vai ficar em casa. Deixa eu dar uma palavra para quem está em casa. Irmão, em nome de Jesus, você é muito bem-vindo para assistir o culto, mas se você puder, você vem aqui, faça sua inscrição e vem louvar o Senhor. Amém ou não, irmãos? Eles podem vir ou não podem? Pode vir. Para ficar vendo lá, um olho no Silvio Santos e o outro no pastor Hélio. Não, é vir aqui. Existe Silvio Santos ainda, não existe? Existe, então. É ficar aqui na palavra do Senhor. Mas temos vivido um tempo em que eu creio que a pandemia, pode alguém ir embora, pode alguém não vir mais, glória a Deus. Mas eu creio que muitos, tocados pelo Evangelho, muitos também retornarão, ou virão, porque ninguém vai sair da mesma maneira como entrou nesse problema que assola o mundo. E eu creio que Deus está levantando e mobilizando um grande exército de mensageiros fiéis, de jovens, de membros de igreja, que assumam a postura de mensageiros fiéis e de líderes do povo de Deus, deixando narrativas de lado, mas se apegando à palavra do Senhor. Deus tem levantado um exército de anônimos. Irmãos, países fechados para o Evangelho, tem acontecido coisas tremendas. Pessoas têm se convertido a partir de sonhos. No Egito mesmo, temos casos de um casal de missionários que veio ao Brasil, da Junta de Missões Batista, que deu esse testemunho, que pessoas estavam sonhando com Jesus, muçulmanos sonhando com Jesus e se convertendo, e muitos sendo curados, sem nunca ter ouvido falar de Jesus.
Será que é porque a igreja não está fazendo o seu papel de pregar? Que Jesus está tendo que dar sonho? Mas Deus tem levantado um exército de anônimos para o grande avivamento que Ele está trazendo. E Jesus procura por discípulos obedientes à sua voz, por mensageiros fiéis. E que comece em nossa própria casa. Comece em nós. Que entendamos no nome do Senhor Jesus, que o Senhor mesmo é que é o dono da igreja. A igreja é dele. E nós precisamos ser obedientes a Ele. Precisamos seguir as orientações dEle. E precisamos entender que ainda hoje Ele nos chama como igreja para, no nome de Jesus, fazermos aquilo que fomos chamados para fazer. Que você possa também se levantar como um servo de Deus fiel ao seu chamado e dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Em nome de Jesus. Eis-me aqui. Né? Atento aos líderes, aos seus líderes que Deus colocou. Atento às orientações deles. Deus nos colocou aqui como líderes do povo, para orientar o povo no nome de Jesus. Se algum dia pairar alguma dúvida na sua mente, no nome de Jesus, eu como seu líder quero dizer, me procura. Não deixa dúvida na sua cabeça sobre nada. Me procura. Que eu vou te esclarecer, eu vou te dizer, eu vou dizer o que Deus tem colocado no meu coração para o ministério nessa igreja, para a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Deus está começando, repito, a levantar um exército, aqui mesmo em nosso meio, aqui nessa cidade, um exército de servos fiéis, no nome de Jesus. Não queira chegar diante do rei, e Davi aqui representa o próprio Deus. E ele diz assim: você vai ficar de lado. Você não serve para mim. Porque você não está entendendo aquilo que eu estou fazendo. Eu queria que vocês se colocassem em pé do seu lugar, no nome de Jesus. Que essa palavra possa trazer realmente cada um de nós para o centro da vontade do Senhor. Que nós possamos ser achados esses mensageiros. E que ainda que precisemos andar mais devagar, mas que nós cheguemos onde o Senhor quer que cheguemos, na sua casa, no nome do Senhor Jesus. Convido a irmã Elissandra, minha esposa, para orar aqui em nome do Senhor Jesus. Ela vai nos conduzir nessa oração e vai consagrar a vida de cada um de nós diante do Senhor agora. Pai querido, Pai amado, Deus de misericórdia e bondade, Deus da nossa vida, tenha misericórdia de nós, que ouvimos a Tua palavra neste momento, meu Deus, que o Senhor nos dê, ó Deus, um coração humilde, nos dê condições de entender a Tua palavra, como diz a Tua palavra, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu sou a igreja do Senhor. E aqui nós temos representados, ó Deus, a igreja do Senhor Jesus. Portanto, Pai, que o Espírito Santo do Senhor, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, aquele que tem poder para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos, é ao Senhor que nós autorizamos que essa palavra seja, ó Deus, prática nas nossas vidas. Não nos permita sair daqui desta noite da mesma maneira, Deus, de antes de ouvirmos a Tua palavra. Mas que essa palavra, ó Deus, que é viva e eficaz, traga mudança de atitude, mudança de pensamento. E que nós venhamos, ó Deus, a vivenciá-la no nosso dia a dia. Ó Deus, que a partir deste momento, quando sairmos daqui, possamos, ó Deus, sermos a boa notícia do Senhor lá fora, onde as pessoas estão precisando, necessitando de ouvir a Tua palavra. Nos ajude, tenha misericórdia de nós. Nos colocamos, ó Deus, à disposição da dispensação da Tua graça. É a oração que nós fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.
Amém. Vamos louvar o Senhor? Em nome de Jesus. Enquanto cantamos, os irmãos também poderão ter esse tempo para o deslocamento. Peço aos introdutores para tirar aquela faixa, por favor, que está na entrada do templo. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana de paz na presença do nosso Deus.